E daí o que acontece? Hoje a gente vai ter uma aula parecida com aquele assunto que vocês estavam discutindo ontem na live, né? O povo que assistiu a live de ontem, ah, viu sobre. O pessoal estava discutindo sobre crises mundiais, né? E hoje a gente vai discutir sobre a crise de 1929. Vou tomar meu cafezinho aqui enquanto a gente trabalha, né? Porque ainda não tomei café. Se eu não tomar café, eu não funciona. Olha aqui, ó. Crise de 1929, só para vocês terem noção, foi a crise mais severa da história da economia capitalista, tá? Ou seja, dentro da história do Ocidente, desde a Revolução Francesa, desde que inventaram essa história de capitalismo, nós nunca tivemos uma crise econômica tão severa assim. Então vamos ver como é que isso aconteceu. Vamos lá. Primeira coisa, os antecedentes. Olhem essa tabelinha, por favor. Vejam essa tabelinha aqui que a gente pode ver ali, ó, participação dos países na produção mundial, tá? Deixa eu ver. Me disseram que eu tenho uma canetinha laser aqui que eu podia usar. Onde é que está essa caneta? Caneta, ferramenta, enfim, cadê? Isso aqui é uma mãozinha, né? Teclado, não, eu não sei onde é que está. Eu não sei onde é que está. Bom, enfim, eu ainda não aprendi a apontar as coisas, porque eu queria, sabe, apontar onde é que estão as coisas no quadro aqui, mas enfim, eu não sei fazer isso. Então tá, vamos lá. Vocês vão ter que usar a imaginação enquanto eu estiver indicando. Olha ali o topo dessa tabela ali, ó. Tá? Isso aqui é o quê? A participação dos países na economia mundial, na produção mundial. Os Estados Unidos, em 1929, ocupavam metade de toda a economia do mundo, tá? Então significa que metade praticamente da economia, de toda a riqueza do planeta estava concentrada nos Estados Unidos. Como foi que isso aconteceu? Como é que os Estados Unidos se tornaram a primeira potência econômica mundial? Tá? Isso aqui foi por causa, como todos vocês se lembram, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, os europeus pararam as suas produções e a gente está falando assim, ó, não, a gente não está falando de qualquer região, a gente está falando da Europa. A Europa, que era o coração do imperialismo mundial, a Europa que controlava o mundo inteiro, que colonizou o mundo inteiro, ela parou de fabricar e parou de exportar. Por quê? Porque agora os europeus estão ocupados se matando, né? Eles estão ocupados agora produzindo armas para ficarem se matando. Seus operários estão no campo de batalha, nas trincheiras, né? Aí as mulheres tiveram que entrar, as mulheres que antes cuidavam dos domicílios agora tiveram que entrar na linha de produção, nas fábricas, para ficarem fabricando armas enquanto seus maridos se matam. E daí que aconteceu que os Estados Unidos era o único país do mundo capaz de preencher esse vácuo deixado pelos europeus, né? Quando os europeus abandonaram a produção de industriais no mundo, só os americanos que tinham parque industrial e condições de crescer. Então, significa que os americanos estão vivendo a vida louca. Eles estão vivendo a melhor fase de crescimento econômico da história, tá? E daí o que vai acontecer? Os americanos ganharam tanto dinheiro, a taxa de empregos foi às alturas, os salários foram para o espaço, e agora eles vão ver essa era de ouro, que vai fazer com que o quê? Que todo americano ele ache que agora o crescimento ele é para sempre, e todo mundo que tiver condições vai tentar ganhar mais dinheiro ainda, tá? Agora não se trata mais de você ter um salário e ter uma vida digna, e um salário bom e uma casa boa. Se trata de você agora ficar rico. Entendeu? Esse vai ser o ponto de vista norte-americano, né? Então eles vão revestir tudo em aumento produtivo. Quem puder aumentar suas fábricas, quem estava efetivamente produzindo, quem puder aumentar suas lavouras vai aumentar, quem puder comprar mais terra vai comprar, quem puder comprar mais fábrica vai comprar mais máquina. E o pessoal que não mexia com esse setor produtivo primário, né, e secundário, vai investir também em bolsa de valores, que era o papo que vocês estavam tendo ontem na live, quem assistiu. Que é basicamente fazer o quê? Pegar a grana que ganha mais dinheiro usando investimentos financeiros, comprar ações de fábricas, para depois, quando essas ações valorizarem, você vender essas ações, né? Certo? Para ganhar mais dinheiro. É assim que funciona a parte de bolsa de valores, né? As pessoas elas compram ações para esperar as empresas crescerem mais e depois venderem essas ações, tá bom? Muito bem.
Continuando, vamos ver como é que ficaram os americanos nessa época. Isso aqui, sabe como é que se chamou? Foram chamados loucos anos 20. Tá? O capitalismo americano se torna uma referência de desenvolvimento, nos chamados loucos anos 20. Esse loucos anos 20 foi chamado de American Way of Life, que é o American o modo de vida americano, traduzindo literalmente. O que é o modo de vida americano, tá? O que vocês acham, tá? O chat está aberto agora, tá? Para que vocês possam colocar suas sugestões. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que ela é muito fácil. Quando eu comparo o capitalismo europeu do século XIX, a gente está falando de onde? Londres, Paris, Berlim, com aqui, Nova York, por exemplo, qual é a diferença? Eu vou melhorar a pergunta porque vai ficar muito mais fácil de você responder. Qual é a diferença de Otto von Bismarck para essa menina que está ali sentada na lanchonete tomando a sua Coca-Cola? Otto von Bismarck, o cara que unificou a Alemanha, fez a Zollverein, a unificação da economia, a unificação da moeda, lançou a industrialização alemã, conquistou a Alsácia-Lorena, derrotou Napoleão III, Otto von Bismarck, o responsável pela unificação alemã, o fundador praticamente do capitalismo alemão, o poderoso capitalismo industrial alemão, da Mercedes-Benz, tá? Da BMW, etc. E aí a gente olha aqui, por outro lado, nós temos o capitalismo norte-americano da Coca-Cola. Está aberto o chat. Qual é a diferença entre Otto von Bismarck e a moça ali? Os dois são capitalistas, tá? Matou, Carol. De um lado, nós temos o Otto von Bismarck, que é um estadista. Só que ainda falta a segunda metade da pergunta. E a guria ali? E a nossa mocinha ali da Coca-Cola? Ela está exercendo o quê? Exatamente, Elita. Tá pronto, exatamente, fechou. A Carol e a Elita mataram a ideia. De um lado, nós temos o consumo, exatamente, Mel, tu pegou também. De um lado, o capitalismo norte-americano mexe com o consumismo. O consumismo é uma atitude essencialmente individualista. O capitalismo europeu, ele é nacionalista. Essa é a grande diferença, porque o capitalismo europeu ele tem uma pegada muito mais Napoleão Bonaparte, certo? Que é aquela coisa do Estado, a nação, porque a raça pura tem que crescer, porque a nação tem que crescer, e é um nacionalismo que ele vai caminhar no século XIX para o lado da paz armada, para o lado do armamentismo, porque em defesa dessa raça pura, dessa raça superior, os europeus estão se preparando para a Primeira Guerra Mundial. Que não é exatamente o que a mocinha está pensando. A mocinha está pensando em viver a vida louca. Tá? O American Way of Life ele é voltado para o seu próprio umbigo. Você tem o que nós chamamos de hedonismo, com H. Tá? Hedonismo significa Homer Simpson, tá certo? Aquela pessoa que só pensa em si, no caso. E daí que aconteceu? De um lado, nós temos o capitalismo individualista nos Estados Unidos, do outro lado, o nosso capitalismo estadista, o nosso capitalismo nacionalista da Europa, ele se estourou na Primeira Guerra Mundial. E os europeus agora estão derrubando aquela lágrima, assim, ó, que escorre lentamente do olho, assim, o cara olhando para o horizonte, escorrendo, a lágrima lentamente do olho. Quando eles olham para os americanos, os europeus falam, meu Deus, olha que nós em ruínas. Após a Primeira Guerra Mundial, a gente se matou. E os europeus estão ali, ó, todo mundo dançando nas lanchonetes, vivendo os loucos anos 20. Os europeus falaram, nós erramos a fórmula. A fórmula estava no consumismo. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui essa dancinha que vocês estão vendo é a dancinha do comercial do Tim Black lá. Sabe aquele cara azul do né? Aquilo ali, essa dança se chama Charleston. Tá? Tem a foto também, né? Que é isso daí. Que é quando os americanos do nada, de madrugada, em clubes noturnos, né? Nós ainda pegamos uma era de lei seca, onde era proibido, né? O governo americano, numa onda de ultraconservadorismo, proibiu a venda de bebidas alcoólicas. Mesmo assim, nós tivemos uma proliferação de bares clandestinos, né? Onde as pessoas se enfiavam em porões e ficavam bebendo de madrugada. Daí nos clubes tinha shows, tinha dança. Isso aí é vivendo a vida louca. Isso são os loucos anos 20. Onde os americanos estão vivendo uma era de explosões tecnológicas, tá? Opa, tem alguma coisa aconteceu? Um pouco. A voz dele tá travando. E agora, melhorou? Um pouco ainda? Mas dá para entender o que eu tô falando?
Conseguem tá fazendo sentido ainda? Tá? Então tá, eu vou continuando. Se vocês se começar a travar a ponto de dar o Bill Gates, ele às vezes gosta de atrapalhar a nossa vida, assim. Tá? Mas enfim, se não der para entender, vocês me avisam, tá? Que a gente volta um pouquinho, eu repito algumas coisas, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa onda de consumo, nós temos duas coisas muito importantes, que nós temos a explosão tecnológica, certo? A popularização do carro, a popularização do rádio, né? E justamente com isso, as pessoas elas estão vivendo essa onda de fazer as compras, e obviamente isso dá uma sensação de otimismo para o futuro e também uma sensação de empoderamento. É onde nós teremos também as mulheres que estão indo, como eu falei, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, estão indo para a linha de produção e que agora também estão reivindicando seus direitos. É aqui que entra, eu não tenho como apontar, mas ali na fotografia ali da direita embaixo, tá? Essas são as chamadas sufragistas, tá? Isso aí apareceu tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, foi muito forte. As sufragistas eram basicamente mulheres que começaram a montar sindicatos e sair às ruas lutando por cidadania, tá? A gente pode, assim, por exemplo, assim, colocar isso como um dos marcos zeros da luta pelos direitos da mulher, certo? Elas batalharam, protestaram, e em 1920 elas ganharam direito ao voto, tá? Nos Estados Unidos. Então, é um episódio da história, tá? Quando mulheres começaram a votar, né? Muito bem, os loucos anos 20. Dancinha, Team Black, todo mundo feliz. E até que um belo dia tudo ia... Oh, não, a crise. Como assim, cara? Tá tudo dando certo. Os Estados Unidos produzindo e vendendo, produzindo e vendendo, produzindo e vendendo. As pessoas que tinham dinheiro sobrando e investindo no mercado de ações. O que está dando de errado? Deu de errado isso aqui, ó. O termo superprodução parece uma palavra bonita, mas o efeito é catastrófico. Super quer dizer que está acima, produzindo acima. Significa que eles estão fabricando mais do que estão conseguindo vender. Nós temos uma produção que está acima da demanda. Então nós temos produtos sobrando, tá? Exatamente, sob consumo. Muito bem, Bianca. Tá? Então aqui que a gente tem a gente tem uma produção que as fábricas estão enviando mais produtos do que as pessoas estão conseguindo fazer compras. Aí a gente pode se perguntar, mas como? Se o mundo inteiro está absorvendo produtos americanos e eles são responsáveis por 45% da produção mundial, por causa disso aqui. Nós temos o nosso primeiro fator, o protecionismo europeu. O que foi que aconteceu? Protecionismo significa você proteger a sua economia do mercado externo, que é isso. Você fecha a fronteira, tá? Você fecha o comércio exterior. Como? Aumentando os impostos de importação, para que produtos importados não entrem no seu país. A gente vai voltar a falar disso várias vezes. Eu acho que eu já cheguei a ensinar isso bem direitinho, assim, bem detalhado para vocês lá na parte de guerra da secessão, né? Mas, para quem ainda não entendeu isso direito, protecionismo é o termo proteger o mercado, tá? Proteger a economia do produto estrangeiro. Como eu faço isso? Aumentando os impostos sobre o produto importado. Para quê? Para que as pessoas valorizem o produto nacional e não comprem coisas de fora. Por que os europeus estão fazendo isso? Porque os americanos passaram, desde o final da Primeira Guerra Mundial, eram os americanos que estavam reconstruindo a Europa. São eles que estão emprestando dinheiro, são eles que estão jogando empresas, levando empregados, empreiteiras para reconstruir os prédios, restaurar as pontes, as estradas. Isso tudo gerou empregos para os americanos, está gerando salários de dinheiro que está vazando para os Estados Unidos. Os produtos, os alimentos, chegou uma hora que os europeus, à medida que a Europa estava lentamente se reconstruindo, os próprios europeus falaram, não, chega, tá? Nós não queremos mais produtos americanos. Gente, apareceu um ponto de exclamação vermelho aqui, ó. A rede está causando má qualidade. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá indo tudo certo aí? Sim? Então tá, ok. Ah, que bom. Vou continuar falando então. Às vezes aparecem uns sinais vermelhos aqui que me assustam aqui, mas enfim. Tá, enfim. E daí, à medida que os europeus foram melhorando a sua produção, uma hora eles falaram, não, chega, não queremos mais produtos americanos. Tá, beleza, Vitor. Então tá. Então significa que o quê? Significa que os europeus se
Europa. Eles não querem ser algo parecido com a África ou a China para os americanos, né? Então, os europeus começaram a recusar produtos americanos. Fator número 2, a própria pobreza da classe trabalhadora norte-americana, tá? E apareceu a interrogação vermelha de novo, vamos lá. A própria pobreza da classe trabalhadora. Por um lado, a gente está falando de American Way of Life. Por outro lado, a gente não pode esquecer quem são os Estados Unidos. A gente não pode esquecer que o sul dos Estados Unidos era o quê? Inteiro escravista. Todos os estados do sul eram escravistas. Aquela classe trabalhadora negra, ela fez o quê? Ela enriqueceu? Os escravos foram abolidos e ficaram ricos, por acaso? Não. O American Way of Life não inclui trabalhadores muito pobres. Trabalhadores de fábrica, trabalhadores de lavouras de algodão, continuam tão pobres quanto eles sempre foram. Se vocês puderem, tiverem um tempinho, deem uma lidinha, tá? Na biografia de um casalzinho muito divertido, de criminosos, olha só, tá? Que papo tenso, tá? Mas mesmo assim é bem divertido. A biografia de um casalzinho chamado... Quem que é a versão norte-americana? Vamos ver se alguém sabe. A versão norte-americana de Lampião e Maria Bonita. A versão norte-americana, como é que se chamava os dois? Bonnie and Clyde. Muito bem, tá? Vocês mataram, na mosca. Tá? Esses dois aqui, Bonnie e Clyde, basicamente um era assaltante de banco, a outra era uma garçonete de lanchonete. Claro que eles não são tão pobres que nem no sertão brasileiro, mas eles se adaptaram. Ao invés de ficarem andando, caminhando como nômades no sertão, eles faziam assaltos, fazendo ataques de Ford Coupé, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, é um casal de assaltantes, né? Justamente porque nós temos um problema sério de empregos, um problema sério de pobreza nos Estados Unidos. Significa exatamente, tá? O que aconteceu que os dois, Pedro, os dois terminaram por numa emboscada da polícia. Teve um final trágico, assim como o nosso final aqui de Lampião, né? Então, o que aconteceu? Mais um sinal de que, na verdade, o American Way of Life não inclui todo mundo, tá? Nós temos uma pobreza muito profunda nos Estados Unidos. E, na verdade, toda aquela prosperidade norte-americana, ela ficou concentrada só na parte de cima. A classe média ganhou muito dinheiro, a classe rica ganhou muito dinheiro, mas a classe operária, né, ela continuou no mesmo lugar, ela não saiu do lugar. E daí o que acontece? O descontrole produtivo financeiro, quem assistiu a live de ontem, nós tivemos uma era de valorização extrema digamos, de uma liberdade econômica, porque ainda no início do século XX, né, nós temos aquela crença de que a mão invisível do mercado vai conduzir o mundo para o progresso e deixaram bancos fazer o que quiserem, tá? Então esses bancos fizeram o que quiseram, emprestaram dinheiro a juros baixos, mas abrindo carta de crédito para todo mundo, sem comprovação de que as pessoas possam devolver esse dinheiro. Tivemos uma especulação na Bolsa de Valores. O que é especulação? Especulação, quem não conhece esse termo, escreve do ladinho, tá? Especulação significa uma valorização artificial. Tá? Especulação quer dizer uma valorização artificial. Tá? Que ele está acontecendo por causa do quê? Todo mundo que tem dinheiro sobrando, certo? Está investindo ou em aumento da produção, porque vamos enriquecer mais, e de fato estava dando certo até agora, ou está comprando ações, desculpa, no mercado de valores. Para quê? Porque as empresas estão crescendo, querem ganhar mais dinheiro, então principalmente assim, os pequenos investidores, a classe média começou a apostar. E essas ações, como tem muita procura, está muito valorizado. Todo mundo indo na Bolsa de Valores comprando ações. Como muita gente compra, elas estão muito valorizadas. Só que o que acontece? Isso está maquiando um dado mais grave. As empresas não estão abrindo para o público que elas não estão mais conseguindo exportar. Tá? Lá fora as pessoas não estão mais comprando os produtos dessas empresas. Só que esses números eles vão ficar maquiados, porque as pessoas ainda continuam comprando as ações daquilo ali e continua entrando capital dentro dessas fábricas. Mas o que acontece? A diretoria lá em cima, aquelas pessoas que têm acesso ao balanço da empresa, tá? Certo? Que estão controlando quanto que está vendendo, quanto que está lucrando, eles estão com aquela gotinha de suor escorrendo da testa, porque eles sabem que a coisa está se complicando, até o momento que explode isso aqui, ó, a deflação. Deflação é o contrário de quê? Essa aí tá fácil, tá? Vamos lá, chat aberto. Deflação é o contrário de quê? É justamente o oposto do quê? Deflação é o contrário de inflação. Muito bem, aí que tá. Oh, adoro alunos inteligentes.
Inflação é quando eu tenho a sensação que os preços sobem. Deflação é quando os preços caem. Na mosca. Então significa que todos os preços dos produtos começaram a despencar, tá? Meu Deus, mas isso é maravilhoso? Parece que é. Você vai no shopping center, isso vocês vão pegar assim que a gente puder voltar com segurança, tá? No shopping center. Agora não é recomendável que a gente volte por enquanto. Sim, eu sei, eu sinto uma dor profunda por todos aqueles comerciantes, todos aqueles empregados. Mas ambiente fechado com ar-condicionado agora ainda não é uma boa ideia, né? Mas a gente voltar para um shopping center assim que terminar a pandemia, quando nós voltarmos para o shopping center, o que nós vamos encontrar? Com certeza, cartazes com descontos. 70, 80, 90% de desconto. Se o shopping ainda se mantiver vivo, né? Se ele não fechar, né? Mas enfim. Tá. E daí o que vai acontecer? A gente vai correr ali, né? Como se nós estivéssemos no paraíso, né? Igual a gente desfilando e rodopiando dentro de um desenho da Disney, né? A gente já vai entrar cantando e vai ficar rodopiando as sacolas no shopping. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que imaginar o lado oposto, tá? Se colocar no corpo do comerciante. Imagina o vendedor, imagina o dono da loja que está vendendo para vocês com 80% do desconto, ele sabendo que ele só está recebendo 20% do preço real do produto. E vocês têm que olhar para o vendedor que está sorrindo muito e está ali, ó, quer pagar quanto, né? Todo feliz te atendendo. E vocês têm que olhar ele no fundo do olho, cara, e ver que está crescendo uma gotinha de lágrima no fundo do olho dele, porque a renda dele caiu 80%. Então significa, toda vez que a gente tem promoção, significa que há problemas na economia. Toda vez que há uma promoção e uma queda de preços muito severa, ele não vai ter lucro nenhum. Exatamente. Então significa que as pessoas não estão comprando. E toda vez que eu tenho uma deflação muito severa, significa que toda a nossa economia está entrando em colapso. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro, tá? Se uma deflação ela é muito severa, a população não tem dinheiro, então não adianta o preço cair. Tá? Que mesmo com o preço caindo, as pessoas não estão comprando. Significa que o problema está em outro lugar, na falta de renda, ou questão de desemprego, ou questão de crise mundial, como é o caso aqui, onde as pessoas não estão comprando. E nós vamos ter o quê? Uma hora, nós vamos ter o colapso na Bolsa de Valores. O que vai acontecer? Chega uma hora que os grandes investidores, aquelas pessoas que estão lá na direção da empresa, olhando para o balanço, os caras falam, cara, não dá. O que nós estamos produzindo está sendo vendido abaixo do preço de custo, certo? Ou seja, todos os meses a empresa está perdendo dinheiro, não dá. E o grande investidor, aquele cara que tem acesso ao balanço da empresa, vai fazer o quê? Vai pegar toda aquela cota gigante de ações que ele tem, ele vai fazer o quê? Para não perder dinheiro. O que o grande investidor vai fazer? Vai vender todas as suas ações de uma vez. Só que quando ele coloca aquela montanha de cotas de uma vez, o que acontece com o preço das ações? Vocês estão no caminho. O que acontece com o preço das ações? Baixa o preço das ações, despenca de uma vez. E agora, próxima etapa, e o pequeno investidor? O pequeno investidor, quando olha o preço, as ações da empresa X estão caindo, a super empresa X, as ações estão baratas. Rápido, nós precisamos o quê? O primeiro impulso do pequeno investidor é olhar, puxa, tá barato. A mesma coisa que você olha numa loja, você tem dinheiro sobrando, você olha, puxa, tá barato. Eles vão comprar essas ações. Muito bem. E o pequeno investidor vai pegar o que restou das suas poupanças, vai comprar as ações de uma empresa que vai quebrar. Entendeu? E as pessoas começam a comprar ações, até que chega um momento que o cara, opa, baixou de novo, e ele compra de novo. Opa, baixou de novo, e ele compra de novo. E os grandes investidores botando tudo à venda, e a hora que eles botam tudo à venda, geralmente eles enchem suas malas de dólares, pegam um avião e desaparecem, tá? E o que aconteceu que o pequeno investidor, cara, não tá subindo. Cara, não tá subindo? Peraí, cara, já gastei toda a minha poupança aqui. E essas ações não estão subindo mais. Não volta e não volta. Rápido! E agora nosso pequeno investidor vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer o quê? Chat está aberto. O que o pequeno investidor agora vai tentar vender? E agora alguém vai querer comprar as ações do pequeno investidor também? Agora que todo mundo vazou, ninguém vai querer comprar. Exatamente, ninguém vai comprar. E se ninguém comprar, a empresa não vende mais ações, a empresa não vende mais seus produtos. O que acontece com a empresa? Tá? Ela vai o quê? Ela quebra, ela vai à falência. Adorei esse chat, cara. Que chat maravilhoso. Esse chat aqui é a nossa bola de cristal. Que coisa incrível. Olha essa fotografia, que coisa maravilhosa.
Quer dizer, maravilhosa não, ela é trágica, ela é muito triste, né? Mas é que a história é algo maravilhoso, assim. Eu, quando me apaixonei pela história, foi justamente quando eu entendi que a ciência fazia sentido, cara. E a história, ela é uma ciência também, né? A ciência, quando as pecinhas, elas se encaixam, tudo é fantástico, é fenomenal. E ver, exatamente, Elita, e ver como nós podemos usar a ciência para melhorar as nossas escolhas, né? É isso que a gente deve fazer. Isso aqui é a população se amontoando na porta dos mercados de valores, dos bancos, tá? Tentando vender suas ações. Do lado de dentro tem o quê? Lotado de investidores, todo mundo segurando seus papéis. Ah, eu quero vender, cara, alguém compra, pelo amor de Deus. E o gerente tentando empurrar as pessoas para fora da porta. Por quê? Por que essas pessoas estão tão desesperadas? Porque a cada segundo que está passando, que eles tentam vender as suas ações e ninguém compra, aquelas ações elas vão caindo de preço. O mercado financeiro ele é um mercado fictício, ele não é um mercado só pautado na economia real. A economia real é a mesma coisa que isso aqui é economia real, tá? Eu fabriquei essa caneta, existe no mundo real. Eu fabriquei, sei lá, um Durex. Eu fabriquei uma bola de ping-pong, tá? Isso aqui é o nosso mercado real. Isso são coisas que existem no mundo real. O mercado financeiro, ele não está diretamente atrelado no mercado real. Ops, está dando uma travadinha de novo. Se vocês não conseguirem me ouvir, vocês me avisam, tá? O mercado financeiro, ele atua no mercado fictício também, o mercado que a gente chama de mercado especulativo, que é o caso das ações. Se tem muita gente querendo comprar ações, o preço das ações sobe, mas o preço das ações está subindo no mercado virtual. Porque as ações especulativamente valorizando é por causa da procura, não é por causa da produtividade dessa empresa. Então significa que essa empresa ela não tem equivalentes reais, tá? Que nem eles falaram ontem lá na live. Se todo mundo for sacar o seu dinheiro no banco hoje, esse dinheiro não existe. Porque boa parte desse dinheiro é rentabilidade de juros, etc, etc, poupança, fundos de investimento, etc. É um mercado virtual, tá? Significa em papel moeda, os bancos não têm nem 5% de todo o dinheiro nosso que está depositado lá. O resto tudo está sendo movimentado virtualmente. E daí que acontece? Que essas pessoas querem seu dinheiro real, esse dinheiro real ele não existe. Essa é a chamada bolha financeira, tá? Isso aqui é só o básico de um pouquinho de economia financeira. Para vocês, é a chamada bolha financeira, que é quando você tem um descontrole demais da economia e o capital financeiro ele se descola demais da economia real. A economia real é o que existe, é o que a gente come, o sanduíche que você está comendo é uma economia real. Só que a economia da Bolsa de Valores, se é especulativo, é economia financeira. E a Bolsa quebrou. Todo mundo querendo vender, todo mundo querendo vender. E à medida que quanto mais as pessoas na chamada Quinta-feira Negra traziam seus papéis aqui para tentar vender, tá? Quanto mais eles berravam, quero vender, mais empresas iam falindo. Nós teremos uma demissão em massa, tá? Imagina ali um painel, né? Com os alfinetinhos ali, empresas fechando, empresas fechando, empresas fechando. Nós teremos a falência de milhares de empresas de uma vez só. Milhares e milhares de empresas falindo de uma vez só, tá? Então, Júlia, bolha financeira é o seguinte, é quando você tem o capital financeiro das ações, que ele valoriza especulativamente. A especulação é uma valorização irreal, tá? Então, imagina, por exemplo, quando eu falo para você, vamos usar um exemplo, quando eu falo para você que nós tivemos, tem um fone de ouvido, por exemplo, que ele tem uma letra B, assim, que ele custa uma fortuna, assim, eu não lembro como é que é o nome daquilo ali, tá? Que acontece? Que aquele fone de ouvido, assim, ó, o Beats, exato. Tá? Aquele fone de ouvido, ele tem uma boa parte da sua valorização daquilo ali, uma boa parte daquilo ali é uma valorização por causa da procura. Como ele está muito na moda, você tem uma valorização em cima daquela etiqueta, entendeu? Porque é um status você andar com a letra B no seu fone de ouvido, um fonão desse tamanho, você não olha, a pessoa olha a letra B e fala, não sei o quê, tá? Só que o que acontece? Essa valorização ela não é real. Porque você vai comprar um fone Beats, tudo bem, o fone é muito bom, e você vai pagar uma fortuna, só que a fábrica de onde saiu o fone Beats é a mesma fábrica de onde saiu a maioria dos fones que tem no camelódromo hoje para vender. Significa que os caras pagaram uma coisa na média de $20 para fabricar aquilo ali, e nós estamos pagando R$ 1.000, R$ 1.500 um fone daquilo ali, tá? E aquilo ali é uma valorização em cima da etiqueta, porque tem muita procura, tá? Só que o que aconteceu o quê? À medida que os outros fones que não são Beats, eles começam a conseguir igualar a tecnologia e oferecer esse mesmo produto por um preço muito mais baixo,
tá? As pessoas, elas um dia, quem sabe, talvez vão deixar de comprar o fone Beats. Só que as pessoas que compraram o fone Beats, elas pagaram R$ 1.500 num fone que hoje vale a mesma coisa que um fone de R$ 200. Então significa, se ele pagou 1.500 num fone que vale 200, significa que 1.300 reais de diferença, aquilo era um capital especulativo, tá, Carol? Tenta transferir essa imaginação agora para a Bolsa de Valores. Se eu compro uma ação muito cara de uma empresa que pretensamente ela devia estar valorizada, e de repente ela não estava valorizada, R$ 1.300 que eu gastei naquela cota de ação, faz de conta, tá? Aquele dinheiro ele não existe no mercado real, ele não é convertido em produtos que existem no mundo real, tá? E o que acontece é que esse dinheiro ele pode evaporar da noite para o dia. Isso é a bolha financeira. Se a bolha financeira, se o capital virtual, tá? Ele está muito, muito, muito alto, ele pode explodir uma bolha, tá? Entendeu, Julia? Que nem foi o que aconteceu com os imóveis em 2008, na bolha financeira, tá? Os imóveis estavam tão valorizados, mas ninguém estava comprando. E o dia que todo mundo colocou as casas para vender tudo de uma vez, os valores dos imóveis despencaram tudo de uma vez, entendeu? Porque aquele dinheiro ele não existia no mundo real, tá? Então isso é a bolha. E daí quando o capital dos bancos se distancia demais da economia real, alguma coisa, alguma crise, algum colapso pode estourar essa bolha, que nem o que está acontecendo aqui, tá? Fechou, Julia? E daí que aconteceu que daí a economia toda ela colapsa junto. E daí a economia real, aí a parte que é legal, a economia que é legal, enfim, né, que é interessante que a economia real ela quebra junto. Como não tem mais gente comprando ações, né? Aí como as empresas não estão vendendo, essas empresas faliram e começaram a demitir. Qual é a segunda etapa? A nossa segunda etapa, tá? Se essas empresas agora estão demitindo, as pessoas não estão ganhando seus salários no mundo real e por isso elas não estão fazendo compras de outras empresas. Outras empresas deixaram de vender também quebraram, também demitiram. Seus trabalhadores deixaram de fazer compras, que não estão comprando produtos de outras empresas, que por sua vez também demitiram, que por sua vez não estão mais comprando produtos de fora, como o café brasileiro, tá? 70% das exportações do Brasil era café. E 70% das exportações do Brasil era café que era tomado pelos norte-americanos, que agora estão começando a diminuir as compras desse café, porque estão sem dinheiro para ficar tomando tanto café. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Esses caras acabaram desencadeando uma crise econômica aqui e a mesma onda de desemprego, onde 25% da população americana perdeu o emprego, essa onda caiu sobre nossa cabeça também, onde 25% dos brasileiros também perderam seus empregos, né? Então essa onda de falências e demissões em massa gera também uma crise mundial. Essa crise mundial afeta a todos os países que dependiam da economia americana, que era o mundo inteiro, mas principalmente as colônias, as antigas colônias da África e da Ásia, né? E principalmente aqui a América Latina. A América Latina que era umbilicalmente ligada aos Estados Unidos, tá? Essa fotografia para vocês aqui, ó. Essa foto aqui, ela é emblemática, né? Veja ali, ó. Vocês exercitem seu inglês. Olha, o que está escrito ali, ó? O mais alto, o quê? Padrão de vida norte-americano. E ali a frase. Não existe vida como modo de vida americano. Na frente nós temos o quê? Uma imensa fila de desempregados esperando por doações de comida, tá? Eles estão numa fila de alguma assistência social para pegar alimentos. E o que a gente pode perceber de contraste? Que mais de contraste? Quando a gente olha para a família que está ali no Ford ali atrás, ó, no Ford Coupé ali atrás, e a gente olha para os trabalhadores na frente. O que há de contraste? Lá atrás, exato, na música. O American Way of Life é uma grande jogada, que lindo que vocês são perspicazes. É uma grande jogada de marketing, tá? Porque na frente nós temos trabalhadores negros, tá? Que é o que representam boa parcela, praticamente 1/3 da população, tá? E são trabalhadores negros e pobres. Enquanto nós tivemos todo um marketing do American Way of Life mirando só numa classe média branca, tá? Significa, era uma grande miragem, era uma grande cortina de fumaça, tá? Onde, na verdade, a própria realidade americana não é do jeito que aparecia no marketing, né? A realidade, ela é diferente. E agora todo mundo perdeu emprego, inclusive os trabalhadores brancos rodaram também, né? Tá aqui algumas fotos clássicas aqui, muitas fotos famosas da crise de 29 aqui, né? O jornal ali atrás, a maior quebra da Wall Street, né? Que é onde fica a Bolsa de Valores. E aqui as crianças, por que eu tenho que passar fome, né? Por que as crianças do bairro Rarix, Kids, né? Enfim, né? Por que
Eu tenho que passar fome e... não, as crianças do bairro X não precisam passar fome e eu preciso, enfim. Por que meu pai não pode ganhar emprego? Preciso de emprego, preciso de emprego. As pessoas andando com sinais, né? Na rua, tá? Aqui mais algumas fotinhas clássicas para vocês. Ali em cima uma foto de doação de alimentos também. Ali do lado esquerdo embaixo, né? Olha o que diz a placa ali, ó. $100, compra esse carro. Eu preciso de dinheiro. Eu pedi todo o meu dinheiro no mercado de valores. O cara, tudo que ele tinha de poupança, ele investiu na bolsa de valores, achando que aquelas ações iam valorizar e que ele ia conseguir vender e ganhar o dinheiro de volta. E agora ele tem um carro e não tem dinheiro nem para comprar gasolina, nem para comprar comida. E está vendendo um carro de luxo para a época, óbvio, né? Por $100, né? Isso é claro que $100 na época vale mais do que hoje, mas enfim, de qualquer forma, tá ali. E quem que comprou esse carro? Ninguém, né? Ali do lado direito, vocês têm do lado direito uma foto. Essa foto ela foi premiadíssima, tá? Ela ganhou tudo que é prêmio internacional de jornalismo e tal. Ela é foto de uma mãe que tem 7 filhos, tá? E o marido morreu logo na entrada da crise, o marido dela morreu, que já estava desempregado também, né? E eles então perderam as suas propriedades, eles tinham uma fazenda, tiveram que vender a fazenda, né? E ela está sentada no meio da rua, numa barraca, né? Com 7 filhos ali, tá? Olhando para o horizonte, sem tempo para o desespero, porque ela precisa dar um jeito de alimentar esses 7 filhos, né? E ela está olhando para o vazio, para o horizonte, sem saber o que fazer e tentando pensar em possibilidades, né? Tá? Então, a foto de uma mãe empoderada que precisa achar uma solução para o seu desemprego e como que ela alimenta 7 filhos, né? Tá? É muito emocionante essa foto, assim, um dos grandes marcos, né, da história da fotografia mundial, tá? Certo? Enfim, continuando, né? Aqui a gente vai ter as repercussões da crise no Brasil, o colapso da nossa república oligárquica, o nosso café com leite faliu. Aí São Paulo brigou com Minas, isso a gente vai estudar tudo em detalhes, né? E daí acabou vindo um golpe militar, a chamada Revolução de 30, quando Getúlio Vargas toma o poder, tá? Não se preocupe, não precisa anotar nada sobre o Brasil, a gente vai estudar isso em detalhes. E daí a solução, qual foi a solução que eles acharam? O nosso presidente democrata, Franklin Delano Roosevelt, inverteu a roda. Tá? Ele vai apostar agora num plano econômico desse economista chamado John Maynard Keynes. John Maynard Keynes era um britânico, inclusive muito criticado na sua época, inclusive por outros motivos, por homofobia, né? Ele era homossexual, né? Mas muito criticado no seu plano econômico, porque o seu plano econômico tinha essa característica, que era uma novidade para os governos capitalistas da época, a ideia da intervenção do Estado na economia. Porque sempre se versava sobre o liberalismo, né, que o Estado não deve intervir na economia, e agora eles vão partir para a fórmula intervencionista. O Keynes dizia que se a economia for livre demais, ela for desregulada, ela perde o controle e ela gera grandes colapsos, né? Exatamente, foi ele mesmo, tá, Giovana? Esse cara mesmo. Tá, o que aconteceu? Então, usando o plano do Keynes, que a gente chama de keynesianismo, se vocês virem o termo keynesianismo, olhem direto para a palavra intervencionismo. Keynesianismo significa um Estado forte que regula a economia, tá? E o Roosevelt, então, vai voltar com a ideia do Estado forte, ou seja, o New Deal, traduzindo, novo acordo, significa o fim do American Way of Life, o fim daquele consumismo desenfreado, daquela produção descontrolada, tá? O que a gente vai ter? O Estado, que agora vai fazer grandes investimentos sociais e vai agora garantir seguridade social. O que é seguridade social, para quem não sabe, né? É quando o Estado garante direitos sociais. Seguridade social é quando o Estado fornece. Seguridade social é quando o Estado fornece aposentadoria, seguro-desemprego, fortes investimentos em proteção do trabalhador. Tá? Isso é seguridade social. Significa que o que? O Estado está tirando dinheiro do bolso para dar para as classes pobres, em forma de aposentadoria, em forma de seguro-desemprego, em forma de empregos públicos. Tá? Isso é seguridade social. Segurança da sociedade, tá? Os liberais são contra isso, porque os liberais dizem o seguinte: se o Estado não se meter na economia, toda a economia vai ser concorrencial e o progresso chegará para todos. Os americanos estão invertendo essa lógica. Agora nós temos um Estado que inclusive adquire muita força em vários setores. Ele foi até, digamos assim, autoritário, né? Ele foi um Estado incisivo, tá? Com leis muito fortes. Aqui nós temos aqui, ó, o investimento em grandes obras públicas. Roosevelt, sobretudo, ele é um visionário, né?
O Roosevelt ele pensa em construir umas Estados Unidos que voltará a ser, no futuro, a primeira potência do mundo. Então ele pensa o seguinte, se a gente vai voltar a ser a primeira potência do mundo, a gente precisa ter estrada, a gente precisa ter porto, a gente precisa ter universidade. E ele vai dar uma montanha de dinheiro para a criação de empregos públicos em obras públicas, ou seja, ele vai empregar milhões de trabalhadores que vão para o serviço público, vão trabalhar como funcionários públicos, construindo trilhos, construindo estradas, construindo infraestrutura para escola, tá? Certo? É isso que ele vai fazer. Então ele vai investir em obras de infraestrutura, para que um dia, se os Estados Unidos voltarem a crescer, eles tenham estradas para exportar, portos para exportar, tá? Ele precisa de estrada para os caminhões e os trens passarem, né? Para poderem tirar a produção do campo. Significa que os americanos eles sabem se planejar, eles sabem olhar para o futuro. E eles fizeram uma tarefa de casa que nunca foi feita no Brasil. O Brasil tem um problema seríssimo de infraestrutura, né? E eles fizeram essa tarefa antes. Vitor pergunta, New Deal é basicamente um conjunto de políticas públicas de intervenção estatal na economia, né? Exato. Exatamente disso que nós estamos falando. E alguns de vocês devem estar se perguntando, mas meu Deus, de onde os americanos tiraram reserva para tudo isso aqui? Tá? Duas observações que eu vou falar. O que geralmente diferencia os Estados Unidos e a Europa do resto do mundo? Quando eles entram em crise, fator número 1, eles aumentam seus gastos públicos. Ah, mas o Estado está em crise, não interessa. Tá? Porque o Estado, para sair da crise, ele não pode deixar que a classe trabalhadora empobreça demais. O que o New Deal está fazendo? Ele está construindo estradas, matando dois coelhinhos ao mesmo tempo, construindo estradas, ao mesmo tempo que ele emprega pessoas e joga dinheiro público na mão do trabalhador. Esse trabalhador vai voltar a fazer compras, que é o que vai ressuscitar as empresas. Os americanos estão entendendo que se a economia se descontrola e a classe trabalhadora fica pobre demais, ela para de fazer compras. Quando a classe trabalhadora para de fazer compras, toda a economia ela colapsa de uma vez. Então a classe trabalhadora ela não pode ser pobre demais. Essa é a grande lição dos Estados Unidos. Exatamente, Carol, tu tá com uma antena aqui, ó, tá? Gostei de ver. De onde eles tiraram todo esse dinheiro? Ele criou um endividamento externo? Não. Ele repatriou todo o dinheiro que estava sendo investido na Europa, tá? Então, todo o dinheiro que está sendo investido em setores que não são interessantes para a recuperação da economia, ele tira tudo de uma vez. E aquele dinheiro que estava sendo utilizado para a reconstrução da Europa, que na verdade é para gerar capital especulativo, eles estão emprestando dinheiro para os europeus para gerar juros e ganhar dinheiro em cima de juros, tá? Então, eles vão tirar tudo aquilo ali e vão usar isso daí agora na economia real, tá? Que é, de fato, construir portos, construir ferrovias, tá? Então, você vai ter a repatriação do dinheiro da reconstrução da Europa, que vai gerar uma crise severa por lá, tá? Certo? Mas dessa forma, eles vão raspar o cofre os norte-americanos vão raspar o cofre do Tesouro Nacional para fazer o New Deal, certo? Então é dessa forma, tá? Porque eles precisam de escolas, porque eles precisam que os jovens sejam bem formados, que na geração seguinte esses jovens sejam produtivos e encontrem soluções científicas para tirar o país da crise. Eles precisam de infraestrutura para poder recuperar a economia no futuro, tá? Mas enfim, e assim eles vão gerar também uma redistribuição de renda, onde a classe trabalhadora ela não seja tão pobre e volte a fazer compras. E para a gente encerrar, nosso tempo fechou, tá? Será que o New Deal deu certo? Durante a década de 30, o governo americano consegue lentamente, através dessa política intervencionista, tá? Ir recuperando a sua economia, tá? Duas observações. Quando os americanos tiraram todo esse seu dinheiro da Europa, a Europa se afundou na crise de novo. Toda aquela lenta recuperação que eles estavam passando, eles desabaram de novo. Isso acabou desencadeando o que lá na Europa? Como efeito colateral? A Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os europeus ficaram tão pobres que isso acabou despertando sentimentos de ódio e acabou abrindo a possibilidade para o surgimento de governos nazifascistas. Tá? O que desencadeou o nazismo na Alemanha foi a crise de 29, tá? Que piorou a crise alemã. Tá? Primeira observação, certo? Essa é a parte triste da história. Segunda coisa, se a nossa economia americana está lentamente se recuperando, ó, a taxa de crescimento norte-americana, cadê meu dedinho? Às vezes meu dedinho some, ó. Tá subindo, de repente a curva de crescimento agora fez assim, ó. Em 1939, ela foi às alturas, porque em 1939 explodiu o quê? De novo, a Segunda Guerra Mundial.
quando os europeus voltaram a abrir a sua fronteira, comprar todos os norte-americanos de novo para voltarem a se matar. Começaram a comprar de novo minérios, começaram a comprar armas, começaram a comprar alimentos, remédios, caixões, entendeu? E os americanos fabricando tudo para vender para os europeus se matarem, e a taxa dos empregos foi às alturas de novo e os americanos voltaram a brilhar. Significa que as duas guerras mundiais foram o melhor negócio na vida dos norte-americanos, tá? Porque os europeus deram todo o seu dinheiro para os americanos. Que coisa triste, né? Que coisa horrível. Para mim não faz sentido mesmo que o que ele está com ódio na guerra ou começar a guerra na Europa. A gente vai estudar isso em detalhes, eu vou ver se eu consigo. Porque se não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para guerra. Eles emprestaram dos americanos, tá? Para fabricar armas e se matarem, né? Tá bom? Enfim, é o problema do grande ódio nacionalista. Tudo bem, meu povo, vocês entenderam essa aula de hoje? Os navios americanos não eram atacados por submarinos, gastando dinheiro à toa? Pois é, né? Com o dinheiro que foi emprestado dos próprios americanos, eles recuperaram os armamentos, mas é que tudo isso foi ao longo de 2 décadas, né, Vitor? Então, deu tempo, tá, para toda essa infraestrutura surgir, para os caras se matarem de novo, né? Tá? Enfim, conseguiram entender a crise de 29, meus pequenos? Como é que foi? Pegaram a ideia? Entenderam tudo? Tá? Fez sentido para vocês? Então tá bom. Essa foi a crise mais severa da história da nossa comunidade. Tá, ok. Esse é o professor Xandi. Tá, valeu, gente. Obrigado vocês também pela aula, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês entenderam, eu fico muito, muito feliz. Então tá. Então espero vocês no plantão, então, semana que vem, tá bom? Tchauzinho para vocês, um bom recreio. Falou, tchauzinho, meus alunos lindos. E daí eu espero vocês na segunda-feira, então, tá? Tchauzinho, tá? Sem falta, segunda-feira aqui, tá bom? E depois no plantão lá na quinta, tá bom? Na quinta também, na outra aula também. Tchau, valeu, tchauzinho.